Fala pessoal, beleza? Vou fazer aqui uma breve análise do índice com vocês, segundo a minha visão. Tivemos que na segunda-feira tivemos uma forte alta sem volume nenhum, tá, por parte dos compradores, só para buscar o nível de VWAP da sexta-feira. Então, os níveis de VWAP dos dias anteriores, eles servem de regiões de memória para o preço, tá? Então, os players vão defender as posições nesses níveis, tá? Então, perceba como hoje paramos em circuit break no nível de VWAP da sexta-feira e também foi um topo relevante, tá? Um topo que não conseguimos perpetuar na alta. Então, foi esse nível que paramos, encontramos uma região de resistência e aqui encontramos uma região de suporte, tá? Tivemos que hoje já abrimos com alvo desse fundo duplo que fizemos na segunda-feira. Você poderia traçar um Fibonacci do zero lá embaixo do fundo do dia a 50% nesse topo aqui. Então você tem que abrimos na região de 100%, fizemos um movimento de expansão e viemos fazer um movimento de retração. Quando a tendência ela é muito forte, a gente não tem que o preço corrige nos 50%, tá? Então você pode ficar esperando às vezes nos 50% e não vir até lá para você realizar a sua operação. A gente tem que o preço ele retrai apenas 23,6 ou no 38,2, tá? Nesse caso a gente retraiu aqui no 23,6 se você traçar o Fibo de cima para baixo, beleza? Então a gente tem que o preço ele fez a retração no 23,6 nesse patamar aqui também, ó. No 38,2 em pavio e no 76 que representa o 23,6 em corpo de candle, tá? Então essa para mim foi a primeira operação que eu vi claramente no dia, tá? Então quando fizemos esse topo mais baixo aqui, para mim não indicava um movimento forte para queda, né? Apenas se perdesse o patamar do suporte em fechamento, tá? Então esse movimento foi muito interessante nos 2 minutos, que ele dá para ver bem certinho. Como se trata de um movimento de alta, por mais que ele é um triângulo descendente, a gente passa a contar o movimento a partir desse ponto aqui, ó. Então, quando é um movimento para alta, você conta o ponto A embaixo, beleza? Então, a gente tem que fizemos o ponto A, o ponto B, o ponto C, o D aqui em cima e o E que não conseguiu chegar até o suporte, tá? Então, quando ele não chega, eu já expliquei isso para vocês, ele já engrena na alta e aqui já paramos em circuit break. Essa barra aqui ela me colocou comprado, depois paramos em circuit break e esperamos o preço abrir lá com mais de 2.000 pontos de gap, beleza? Então essa operação ela foi uma operação, a operação mais clara do dia. Então aqui quando não conseguimos perpetuar a alta, muito arriscado porque o dia ele era de perspectiva altista, a gente tem que não conseguimos chegar no nível de resistência, tá? Então quando o preço ele começa a demonstrar fraqueza, ele não vai conseguir chegar lá no nível de resistência, tá? Então como nesse patamar aqui não entregamos um candle forte de rompimento para cima e entregamos um candle forte de rompimento para baixo, a gente tem uma perspectiva de que o preço ele vai, você pode traçar um Fibonacci do 0 aos 50% aqui do pivô, tá? Então quando ele perde, né, ele monta esses dois candles e perde com essa força aqui, você tem um alvo primeiro lá no 100% e depois lá no 111, tá? Aqui nos 5 minutos dá para ver bem claramente que o 111 ele deixou pavio e era a região aqui do VWAP, tá? Onde os players vão sair das suas posições ou realizar o médio deles aqui, beleza? Então aqui era a região de saída para você que quis entrar vendido, tá? Então muito arriscado, né, que o dia era de perspectiva de alta, porém já batemos aqui, né, como previsto e já estamos subindo de novo, tá, em busca do fechamento do dia, beleza? Subindo aqui para o gráfico de 60 minutos, para a gente ter uma perspectiva maior, além daquele fundo duplo que deixamos nessa região, tá, num gráfico menor, que é mais visível,
a gente tem que também deixamos um fundo duplo no gráfico maior, beleza? Então, pela primeira vez, o preço ele respeitou um suporte por duas vezes, né? Então, a gente vinha fazendo topos e fundos descendentes, perdendo o suporte atrás de suporte. Quando pensávamos que ia perder novamente mais um suporte, deixamos um fundo duplo, beleza? Então, isso indica otimismo, tá, do mercado, porém o volume ainda segue muito baixo, tá? Então, apesar de que respeitamos um nível de suporte, os big players ainda estão esperando uma coisa mais relevante, tá? Então, todas as empresas estão paradas, ainda está rolando forte ainda essa pandemia, então quando tivermos de fato uma notícia e além da notícia, né, quando as coisas começarem a voltar ao normal, a gente tem que o preço ele passa a fazer topos e fundos ascendentes de forma mais confiável, beleza? Então a gente tem que, se o preço ele rompe esse patamar aqui, ainda está todo mundo com receio, tá? Então, quando fazemos um movimento forte de queda, provavelmente vamos enfrentar um período de consolidação, tá? Então, pode ser um período de acumulação, onde os players acumulam aqui nessa região, não sei se vai ser nessa região um pouco mais embaixo, para depois ganhar força, né? Ganhar força e engrenar na alta, beleza? Então, nos fundos temos acumulação, enquanto nos topos temos a distribuição, beleza? Então, pode ser que consolidamos, indicando que podemos também romper para baixo, indicando um retângulo de continuação, ou nessa região, isso depende muito do mercado lá fora e das notícias, né, do otimismo da galera, de iniciar um processo de alta, beleza? O que eu acho muito mais difícil no momento, tá? Então eu só acredito num processo de alta a partir que a gente for rompendo com o volume, tá? Em interesse de mercado, níveis de resistência em que o preço foi deixando, tá? Então são níveis de resistência que o preço passa a, com esses suportes perdidos, deixar como resistência. Podemos ter iniciado também um movimento corretivo, tá? Então a gente pode ter feito um movimento A, um movimento B e agora entregando um movimento C. Caso rompido esse topo aqui, se confirma uma onda 1, tá? Em que a gente pode iniciar uma onda 1, fazer uma onda 2 corretiva e aí por fim iniciar uma onda 3 que leva lá de volta para a faixa dos 90 mil pontos, beleza? Que eu acho bem difícil agora, apenas se tiver uma notícia bem relevante e bem otimista para o mercado e que de fato se concretize, tá? Então, muita atenção aí e cuidado com especulações, beleza? Por enquanto a tendência é de queda ainda, então a gente sobe, só que sobe com medo, né? Muito receioso e quando vem os movimentos de queda eles são bem fortes para baixo, tá? Então os volumes são um pouquinho maiores do que quando subimos, tá? Então isso daí ainda segue perpetuando, beleza? Então é isso que eu queria deixar para vocês. Caso a gente romper esse patamar aqui, a gente tem um movimento para cima, né? Então vamos lá na região de 80 mil pontos, pelo menos, tá? Então eu já vi fundos duplos reverterem tendências e entregar movimentos de 161, tá? Então a gente tem aqui no 100% entregar movimento de pelo menos 161, levando aqui nessa região, beleza? No caso, 161, né, desse Fibonacci, mas isso daqui não significa 100% do movimento, eu até tracei errado, seria o Fibonacci de projeção, entregando 161 do movimento, agora sim, entregando 161 do movimento, que coincidiria com uma onda 3, beleza? Então, região de 89 mil, lá, média de 200 descendente, mas vamos aguardar, tá? Então, enquanto não perpetuarmos queda, não perpetuarmos um comportamento diferente, topos e fundos ascendentes, teremos que ainda a tendência de queda, ela deve ser levada primeiro em consideração. Beleza? Então é isso, galera. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários. E agradeço aí quem visualizou até aqui. Um abraço.